Boa tarde, boas-vindas a esse último painel, dia cheio aqui, né, na Febrabantech. À medida que a era digital avança, cresce também a quantidade de dados que nós geramos e consumimos. Isso significa uma demanda cada vez maior por armazenamento e também por capacidade computacional. Esse crescimento tem um impacto direto no meio ambiente e aí que entra, né, a discussão sobre o uso consciente da tecnologia. No primeiro momento, as soluções de nuvem pública parecem ser o caminho mais sustentável, porque compartilham a mesma infraestrutura entre diversas empresas e usuários, economizando recursos e também reduzindo emissões. Mas quando a gente olha mais de perto, a gente percebe que nem toda nuvem e nem todo data center opera com o mesmo nível de sustentabilidade. E existem princípios básicos, né, que todo profissional de tecnologia da informação deve aí também seguir, né, conhecer. Então, para a gente tornar o uso de dados, nuvem e data centers mais responsáveis e ecológicos, a gente vai aprofundar essa conversa que a gente vai discutir como a sustentabilidade nas operações de TI vem se tornando uma pauta estratégica para as corporações. É um tema impulsionado pela crescente consciência ambiental, exigências regulatórias e pela busca de diferenciação no mercado cada vez mais competitivo. Para isso, eu tenho o prazer de convidar aqui ao palco o Agostinho Vilela, que é CTO da Scala Data Centers, o Leandro César, superintendente de TI do Safra, e Rodrigo Radayeski, vice-presidente de operações da Ascente. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, para a gente conversar sobre esse assunto bastante relevante. Começar com uma pergunta para todo mundo aqui, né? Queria que vocês contassem um pouquinho das políticas e diretrizes das respectivas instituições que vocês atuam, né? E como é que são os objetivos de sustentabilidade de cada uma. Vou começar contigo, Rodrigo. Tudo bom? Tudo bom? Obrigado, Nakamura. Primeiro, agradecer a Febraban pelo convite. É um prazer estar aqui e participar dessa discussão com todos os colegas e contigo. A questão de energia, sustentabilidade, ela acaba sendo um tema muito maior do que um tema simplesmente abordado pela companhia. Ele acaba sendo um pilar realmente estratégico para a companhia. Em primeiro lugar, porque trata do planeta onde vivemos e da sustentabilidade e continuidade, mas também porque os data centers têm um papel muito importante, já que eles lidam com grandes capacidades de energia, com manuseio de diesel. Então, dentro da Ascente, a gente tem isso já há bastante tempo. Então, desde 2016, a gente tem a certificação ISO 14001, que é de gestão ambiental, para tratar e manusear os nossos, o resto de combustível, os dejetos, os resíduos, enfim. Tá? Além disso, também a gente tirou a certificação 50001, que é de gestão energética, que é o nosso principal insumo. E a gente vem trabalhando com energia renovável 100% no Brasil e no Chile já há 3 anos, buscando obter essa certificação e a energia renovável no México também obtém 100%. Então é um tema extremamente relevante, importante, um pilar estratégico dentro da companhia, onde a gente trata como a maior prioridade, não só como um tema ESG. Maravilha. Vilela, como é que é na Scala? Bom, na Scala, muito semelhante ao que o meu colega Rada falou, sustentabilidade é um valor inegociável, por 4 motivos. Primeiro, porque data centers tem um potencial de gerar uma pegada ambiental muito grande, em função do consumo de energia, manipulação de diesel, da própria tamanho dos prédios e a taxa frenética de crescimento da indústria data center, né, em função da transformação digital, IA, etc. Segundo, porque é o tipo de credencial que os clientes da data center valorizam, é um diferencial para os clientes. Tá? Terceiro, porque investidores olham com mais bons olhos empresas de data center que têm boas credenciais. E por último, porque você reduz a possibilidade de pushback numa comunidade se você tem boas credenciais ambientais. Ou seja, as comunidades elas vão ficar menos propensas a rejeitar ou criar objeção ao data center se souberem que ele tem boas práticas ambientais. Isto posto, a gente tem uma série de fundamentos aí que pautam a nossa política. Por exemplo, nós temos orgulho, a Scala existe há 5 anos,
temos orgulho de, desde o dia 1, a escala ser carbono neutro. Tá? Então, nós nascemos carbono neutro. A gente tem orgulho também de, desde o dia 1, a gente usar a energia renovável certificada. Tá? Nós temos orgulho de ter o melhor POE de design da indústria. POE é um indicador de overhead, de eficiência no uso de energia. Temos o melhor da indústria na América Latina. Aliás, somos a primeira empresa neutra em carbono também na América Latina. Além disso, a gente foi a primeira empresa da América Latina e uma das primeiras do mundo a testar biodiesel de segunda geração com geradores. E temos um programa extremamente robusto de destinação de resíduos, né, certificado, inclusive de reciclagem também, de cabos de cobre, de baterias de chumbo. Inclusive, a gente usa até o dinheiro da reciclagem para atividades de, basicamente, filantrópicas, né, atividades com comunidades, etc. E, por último, a gente faz parte de um programa mundial da maior confraria de data centers do mundo, chamado ICA, a Masons Climate Accord, tá? Que basicamente pede que as empresas de data center, na verdade as empresas de infraestrutura digital, acompanhem de perto o tema do escopo 3, que é a maior pegada de carbono de uma parte das empresas, inclusive data centers, que é a pegada de carbono embutida nos equipamentos. Ou seja, a gente tem uma política de compras bastante assertiva para garantir que os nossos fornecedores estejam reduzindo as suas pegadas, porque aí você recursivamente diminui a pegada do planeta. Muito bem, obrigada. Leandro, como é que as operações de TI conversam com as políticas de sustentabilidade do Safra? Boa tarde, Paty. Boa tarde, meus amigos aqui, Agostinho, Rada, todos. É importante dizer que acho que a tecnologia ela tem um papel aqui de viabilizar, né, a aplicação dessas políticas de sustentabilidade, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente tem trabalhado muito próximo, né, das áreas de ESG, né, com a fim de adoção de soluções renováveis, né? Então, assim, a modernização constante de ambiente é um tema que a gente sempre tem na pauta, a questão da virtualização e adoção de nuvens, né? Então, com isso a gente fica mais próximo desses compromissos que nós temos. Tem também a questão de gestão de ciclo de vida de equipamento, onde a gente procura destinar de forma correta o equipamento, né? Então, com isso a gente também diminui. Tem também a questão de eficiência operacional, que isso é um tema super importante na instituição, então onde a gente busca automação de processos, né? Para que a gente tenha a menor possibilidade ou redução de recursos físicos como papel. Então, tem uma questão aqui importante sobre a utilização dos canais, né? Então, obviamente, com a possibilidade do canal, você abre para o cliente ou para o investidor uma porta onde ele pode se resolver a partir do aplicativo sem necessidade de se locomover, que também é um ponto aqui importante. E, por fim, tem a adoção da questão de conscientização interna e educação, né? Acho que é uma questão aqui não só de uma área específica, então vários programas aqui de conscientização sobre o melhor uso dos equipamentos. Muito bem, obrigada. Queria mais um pouco de detalhe aqui do Rada e do Vilela a respeito aí da melhora de infraestrutura e dos data centers. Eles melhoraram muito, né, em relação à eficiência energética, à medida que eles se tornam cada vez maiores e mais potentes também. Agora, eu queria entender como é que isso vai ser dentro dessa era de inteligência artificial que a gente está vivendo agora. Além do uso de fontes renováveis de energia, que já é o caso de vocês, o que é mais possível investir para melhorar a sustentabilidade dos data centers? Por exemplo, resfriamento com menor consumo de energia. Vilela, vou começar contigo dessa vez. Foi bom você ter falado de resfriamento líquido, porque há uma certa confusão. As pessoas entendem que resfriamento líquido implica em evaporar a água, implica, portanto, ter consumo de água. Não é o caso, tá? Você pode ter uma coisa sem ter a outra. E, aproveitando o ensejo, a Escala Data Centers tem orgulho de ser uma empresa em que todos os nossos data centers não consomem água, ou seja, a gente não usa métodos evaporativos para fazer resfriamento. Isso é importante porque tem empresas de data centers que o fazem aqui no Brasil e lá fora. Tá? Mas indo para a sua pergunta, tá? Sim, dá para você melhorar a ganho de eficiência, porque, de certa forma, a AI está forçando a mão no bom sentido. As GPUs NVIDIA B300, que foram lançadas ano passado e vão ser disponibilizadas esse ano,
elas só podem ser usadas com resfriamento líquido. Então você não tem nem a opção de não usar resfriamento líquido. E resfriamento líquido tem uma vantagem porque a água permite você mover calor 3.000 vezes mais eficiente do que ar. Então você já tem um ganho aí. Então a AI, de certa forma, está nos forçando a ser eficientes. Então a gente espera ter uma redução aí muito interessante de overhead data center. O indicador mais importante de eficiência data center, para quem não é do ramo, é o nosso chamado PUE, Power Utilization Effectiveness. É quanta energia a mais você gasta, além da energia dos computadores, para operar o data center, principalmente para esfriar ele. E quando você usa água, você reduz bastante. Então, IA vai significar data centers que consomem mais energia, mas são mais eficientes, tem menos overhead. Então, acho que isso responde aí a sua primeira pergunta. A segunda é, além das fontes renováveis, tá? O que mais a gente pode fazer aumentar a sustentabilidade de data centers? Aí tem uma pletora de coisas que a gente pode fazer, né? Uma, já adiantei, que é você ser mais eficiente, né? Você reduzir PUE, aí através da otimização de refrigeração, que envolve N coisas, desde usar refrigeração líquida, até você usar refrigeração passiva, até a tinta que você usa para pintar o data center pode influenciar, até você fazer um controle melhor, tá, da temperatura do data center. Além disso, você pode melhorar a sua pegada ambiental, reduzindo o consumo de água, como eu já falei, não usar água para evaporação, você usar reciclagem, né, obviamente, que já até remonta à pergunta anterior, ter controle de resíduos, destinar equipamentos, que remonta até o comentário aqui do colega do Safra, né, você ter uma destinação no final do ciclo de vida de equipamentos, por exemplo, para atividades filantrópicas, etc. E, muito importante, reduzir escopo 1 e escopo 3. Escopo 1 dentro do protocolos de GHG, são os protocolos mais importantes para controle de sustentabilidade, é basicamente a pegada ambiental da própria atividade intrínseca de uma empresa. Reduzir escopo 1 é, por exemplo, reduzir consumo de diesel. Tá? Esse é um exemplo de redução de escopo 1. Então a gente pode reduzir isso, por exemplo, usando biodiesel de segunda geração. Outra coisa de escopo 1 é usar gás refrigerante que tem uma pegada um impacto de efeito estufa menor. Isso é um exemplo também de melhorar o escopo 1. E reduzir escopo 3, como já tinha comentado anteriormente, é você ter um processo mais assertivo de compras para diminuir a pegada ambiental das coisas que você compra. Enfim, então essa pletora de coisas que atendem a esse requisito de otimizar. Maravilha. Como é que é na Ascente? Bom, só completando um pouco, acho que todas essas práticas a Ascente também tem de mercado, então essa questão do consumo de água, essa realmente é uma informação importante. A Ascente, ela não desperdiça água, então mesmo aquele resfriamento que é feito do ar, ele é usado um circuito de água gelada fechado, então a água ela circula, faz o resfriamento do ar, retorna para um resfriamento do líquido e retorna para fazer a refrigeração da sala técnica. Então, a questão de eficiência energética, à medida que a gente tem data centers maiores ou os data centers começam a aumentar a sua carga de TI, esses equipamentos de refrigeração, que talvez seja o principal impacto em consumo energético adicional que a gente tem de carga de TI, os computadores, eles começam a performar melhor e a eficiência, a gente já começa a ter uma eficiência bastante grande. A questão do resfriamento líquido, existem diversas técnicas diferentes, então desde o liquid to shipping, que é o líquido que passa e vai direto para o chip, a gente tem por imersão, então uma máquina que é mergulhada num líquido refrigerante específico, até quando a gente tem a troca de calor na porta traseira, então são algumas técnicas para resfriamento de cargas de IA principalmente. Mas um aspecto relevante é usar a IA para ajudar a IA. Então, é a gente utilizar os sistemas de inteligência artificial e a telemetria que os sites possuem. Os data centers, eles possuem telemetria de temperatura, umidade, variação do tempo, se a gente está com chuva, qual é a média da temperatura externa, tudo isso é imputado dentro de sistemas de inteligência artificial e nos ajuda a fazer a gestão do data center, buscando essa eficiência. E um ponto adicional como que o data center ajuda o cliente. Então, isso é importante. O cliente, à medida que ele começa a colocar suas cargas e seus servidores dentro do data center, até a forma como ele dispõe esses servidores e coloca dentro do rack, faz uma diferença em a gente ter que colocar uma maior pressão de insuflamento de ar ou menor. Se a gente fechar a tampa do rack, onde não tem equipamento, e o ar frio não passar direto e
para o corredor que é atrás do corredor quente, e a gente evita um curto-circuito, e isso gera uma eficiência. E tudo isso a gente consegue mapear e trabalhar a partir da IA, ajudando a própria IA nessa telemetria e gestão de eficiência energética. Obrigada. Agora, Leandro, vamos ver queria entender o que os bancos estão fazendo aí da parte de sustentabilidade. A gente tem aqui a pesquisa da Febraban de Tecnologia Bancária, que 80% dos bancos participantes disseram que pretendem ampliar os investimentos em sustentabilidade. Do que a gente está falando? Que tipo de investimento e quais são as prioridades dos bancos e, em especial, do Safra? Legal, Paty. De fato, deixa de ser uma iniciativa, assim, dentre outras, e passa, assim, a ser uma questão mais estratégica, né, que responde tanto a questões regulamentárias, também quanto aos interesses dos nossos clientes e investidores numa melhor responsabilidade ali sobre a utilização, né? E a gente está falando aqui nessa pesquisa, ela destaca as questões sobre digitalização com foco no ambiental. Então a gente está falando aqui, eu tinha comentado na pergunta anterior sobre a expansão do uso dos canais. Então com isso a gente tem uma questão aqui importante sobre a pegada de carbono, né? Eficiência energética e carbono neutro. Então existem movimentos de bancos já pensando em colocation, em data centers, em locais que têm um clima melhor, mais frio, e com isso tem menor necessidade de utilização de ar-condicionado, por exemplo. Esse é um outro item. A questão do crédito com critérios ESG. Então a gente está falando aqui sobre linhas de crédito verde. Então a gente consegue já identificar esse movimento muito forte nesse sentido, né? E também tem a questão aqui sobre o ESG na gestão de risco, né? Então, assim, nos motores de liberação de crédito já se é possível entender e melhorar as taxas desse crédito de acordo com o tipo de negócio que aquela empresa tem. Então, se ela não tem uma prática sustentável, ela vai ter uma taxa maior do que uma outra empresa que tem. Então, são esses pontos aqui que a maioria dos bancos estão apostando e colocando na sua estratégia. Muito bem, obrigada. A gente estava conversando ali nos bastidores, né? A gente estava esperando aqui para entrar para conversar com a plateia a respeito aí do crescimento e do mercado, né? De data centers, que tem exigido aí muito mais recurso financeiro, recurso natural, né? Obviamente. E aí, vamos dividir um pouquinho o que a gente estava conversando lá nos bastidores. Se o Brasil está preparado para ser um hub de data centers sustentáveis para atender demanda interna e também de América Latina, e o que nos credencia e o que a gente precisa enfrentar para, de fato, se tornar aí um player relevante. Agora, vou começar contigo, Rada, por favor. Tá bom, vamos lá. Esse é um tema bastante empolgante, eu acho que do mercado de data centers. A gente não tem o potencial de ser um hub, a gente já é um hub. A gente já tem uma estrutura de data center bastante forte que sustenta as nossas operações digitais como um todo. Então, hoje, os bancos não sobrevivem sem toda essa área digital. Os nossos celulares, qualquer aplicativo que você olhar vai estar na nuvem, você vai estar consumindo recursos. Agora, a inteligência artificial, todo mundo buscando obter conhecimento, acesso, enfim. Tudo isso é suportado por uma infraestrutura digital que, pela maior parte, já está dentro do Brasil e atende o mercado brasileiro e América Latina como um todo. A gente vive realmente uma grande janela de oportunidade agora. A questão da IA e essa boom de utilização, e a gente está só no começo dessa adoção, essa curva vai exponenciar cada vez mais, está trazendo para o Brasil, já que nós temos uma matriz energética fantástica, 90% da nossa matriz energética já é renovável, então principalmente hidrelétrica, mas a gente usando energia solar, energia eólica, biomassa. Então a gente tem uma energia fantástica. A gente produz em torno de 200 gigawatts de energia. O nosso pico agora em fevereiro foi 116 gigawatts. Então a gente tem muita energia ociosa sobrando, muita
energia para ser utilizada. Os data centers hoje eles consomem em torno de 1 gigawatt, então 1%, bem dizer, desse consumo. Então a gente vive essa janela de oportunidade. A gente tem mão de obra, a gente tem uma infraestrutura de conectividade. Só a Ascente tem 5.000 quilômetros de fibra ótica em São Paulo, Rio de Janeiro, Querétaro, Fortaleza, conectando os nossos data centers e os principais data centers de mercado a cable lead station, que são onde chegam os cabos submarinos. Então a gente tem toda essa infraestrutura necessária. O que está faltando? Qual é o nosso desafio agora? A questão de acesso à energia e que a gente chama de rede básica, que é a conexão na alta tensão. Então a gente vive alguns gargalos que estão tentando se endereçar com as agências de regulação, e vem se discutindo muito como tornar o país mais atrativo para o capital estrangeiro, principalmente para a importação de equipamentos, de servidores e de computadores que fazem a questão da inteligência artificial e o GPU. A gente tem uma métrica de que para cada dólar que o nosso cliente gasta com o data center, ele gasta $10 para rechear o data center, para colocar servidores e storage, etc. Então, tudo que a gente conseguir melhorar em questão de importação, questão fiscal, simplificar, antecipar os benefícios da reforma fiscal que a gente tem, isso vai tornar o país atrativo para que a gente traga o capital estrangeiro. Mas a gente não está sozinho nisso, existem vários outros países aqui concorrendo com o Brasil, então a gente tem uma janela que tem um certo tempo aí. A IA vai vir para cá com toda certeza, porque existe uma necessidade também de ter infraestrutura local para atender o mercado local em função do tempo de resposta, chamada latência, mas a gente tem uma janela maior para trazer mais infraestrutura para o Brasil e para a América Latina como um todo. Maravilha. Leandro, e como é que está dentro do Safra com a questão dos data centers? Como é que vocês estão se preparando? E como é que vocês estão estudando e planejando o futuro? Como a gente está... Você deu um spoiler aí sobre nossa conversa ali no bastidor, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Acho que a gente tem muita capacidade, não só de se tornar um hub no Brasil, América Latina, mas também mundial. Acho que especialmente pela energia, né, de fontes renováveis que a gente tem, né? A parte hidrelétrica, sem dúvida, que é um diferencial. E se você for pensar ali ao longo do mundo, né, a gente tem de longe a menor pegada de carbono, né, sobre todas as outras, né? Então isso de verdade já nos credencia dessa forma. Tem outro ponto aqui que também traz para esse credenciamento e fazendo com que a gente se torne, sim, um ponto importante, é a questão da abundância territorial, né, e diversidade climática. Então, a gente tem muito espaço, a gente tem lugares dentro do país que fazem temperaturas até negativas, então, por que não instalar novos hubs ali e ali poder se aproveitar dessa questão climática, né? E da parte aqui que preocupa, acho que, e também outro ponto que a gente estava falando, é a questão da regulação, né? Acho que, de fato, pode ser ali um ponto, o entrave para essa expansão de data centers, né? Acho que por conta de todas as coisas que ali envolvem. E a gente também tem que pensar sobre a diversidade de fonte, né? Acho que a gente falou aqui de hidrelétrica, que sim, é uma fonte super limpa, só que a gente também tem solar, a gente também tem eólica, e a gente precisava também ter essa possibilidade, porque em situações de crise hídrica, a gente ter uma outra forma da gente se aproveitar, né? E pegando aqui a sua pergunta inicial, para o Safra a gente tem pensado em questões ali de inteligência sobre a utilização de ar-condicionado, então toda uma parte ali de análise preditiva para tunar e deixar ele fazendo da forma mais responsável. Maravilha. Vilela, qual que é a tua percepção? Está otimista, pessimista? Muito otimista. O Brasil já é um hub, tá? Como o colega bem colocou aqui, local.
e ele tem potencial de ser um hub mundial, particularmente com as workloads, com as cargas de TI que sejam mais agnósticas de latência, mais agnósticas de tempo de resposta, que é, por exemplo, treinamento de AI, um bom exemplo, mídia social em grande parte, e boa parte do que se entende como inferência, além de computação de alto desempenho, né, simulações, coisas do tipo. Tá? Então isso credencia o Brasil para fazer muito mais do que ele faz hoje em termos de data center, ou seja, é uma forma inteligente de exportar a computação. Tá? O Brasil tem terra em abundância, o Brasil, como já foi bem colocado aqui, tem energia em abundância, nós temos o grid mais limpo do G20, dos países G20, entre 91% e 93% da nossa energia vem de fontes renováveis. Tá? Então a gente tem todas as condições e tem um clima, tá? Principalmente mais para o sul do Brasil, que é bastante ameno, bastante propício a esse tipo de coisa. Tá? Além do que a gente tem uma mão de obra treinável, tá? Treinada e treinável, ou seja, porque até isso é um recurso importante para se considerar em se colocar um data center. Se você vai conseguir gente treinada, você vai conseguir treinar pessoas, e aqui eu faço um elogio público ao Senai nesse sentido, aí, grande formador de mão de obra técnica. Agora, quais são os desafios que a gente precisa vencer? Um deles, já foi bem colocado aqui, é o desafio da transmissão, conexão na rede básica, transmissão em geral. O Brasil produz muito mais energia, ou tem capacidade de produzir muito mais energia do que ele tem capacidade de mover essa energia. Isso não é só um problema do Brasil, isso é um problema que existe no mundo inteiro, que você pode mitigar com várias estratégias, desde recondutoramento, né, que é você aumentar a capacidade condutiva dos cabos existentes, até você começar a colocar baterias ao longo da rede, tá, que também vai ajudar você a usar melhor as fontes intermitentes. O Brasil precisa ter um ambiente regulatório amigável, tá, em que o investidor aqui não fique com receio de botar cargas aqui, por exemplo, de IA e ter algum tipo de problema, ser multado, ter problemas com a justiça ou coisa que vale. Precisa de um ambiente regulatório também no sentido tributário. Como muita gente sabe aqui, está sendo estudado pelo Palácio Planalto uma medida provisória para basicamente remover os encargos de equipamentos de TI, que são uma parte muito relevante do recheio de um data center. E isso, de novo, contribui para a gente ficar competitivo. E uma coisa também muito importante a se considerar é que a gente está competindo com outros países do mundo e é uma janela finita. A gente está competindo com Malásia, Arábia Saudita, Índia e, de certa forma, até com os próprios Estados Unidos. Há uma corrida nos Estados Unidos para se conseguir energia, e essa energia vai ser conseguida a médio prazo com energia nuclear. Então, se o Brasil não se mover, não criar um ambiente favorável, tá, ele corre risco de perder esse bonde, que pode ser um segundo pré-sal. Ele pode, hoje no Brasil deve ter alguma coisa como 400, 500 megawatts de TI data center, ou seja, tem alguma coisa como 4, 5 bilhões de dólares já investidos em data center no Brasil. Estou falando só data center, sem incluir o recheio. E a gente pode literalmente decuplicar isso, ou seja, um segundo pré-sal, se a gente jogar as cartas direito. Esse é o tipo de coisa que move o PIB do Brasil, move o emprego no Brasil, move a renda per capita. O negócio faz diferença na vida de um país, mas o país não pode desperdiçar. E por último, a gente tem que ter também um ambiente favorável para os Estados Unidos deixar GPUs serem exportados para aqui, tá? E que passe, de certa forma, com a forma como a gente conduz a nossa política internacional. Tá? Os Estados Unidos vai ser mais simpático ou menos simpático a deixar países como o Brasil receberem GPUs, tá? Que são os processadores gráficos, que são absolutamente imprescindíveis para se fazer IA e computação de alto desempenho, se os Estados Unidos entender o Brasil como um país amigável e que não vai redestinar essas GPUs para outros países ou vai usar para fazer armas, coisas do gênero. Tá? Então, isso também é um aspecto bastante importante para definir o que a gente vai ser no futuro enquanto hub. Maravilha. Só pegando só esse gancho, Vilela, o quão urgente é essa questão de quanto de janela de oportunidade a gente tem, ou quanto tempo a gente tem para que nos tornemos mais atrativos e mais competitivos? Queria só entender um pouquinho dessa urgência. A expectativa é que a energia nuclear nos Estados Unidos, em data center, se torne mainstream por volta de 2030. Tem gente que acha que pode ser mais, já tem gente que acha que em 2028, 2019 já vai ter alguma coisa. Tá? Então a gente está falando de uma janela, tá, que vai ser 5 anos, talvez até menos. Mas, de novo, estou olhando só os Estados Unidos, que é o maior demandante. Tá? E lembrando que está correndo por fora outros países. Tá? Mas eu diria que é no máximo 5 anos, mas provavelmente menos, porque repara o seguinte, data center você demora 1 ano e meio para construir. Tá? Então, se você não fizer um movimento agora, tá, quando você quiser fazer o movimento, não dá tempo de você começar a construir um data center. Então, por isso que essa reação tem que ser rápida. Maravilha, obrigada.
Rada, você tinha conversado aqui na tua resposta anterior muito a respeito da IA ajudando, né, na eficiência da IA, mas eu quero estender essa conversa também para o Leandro e também para o Vilela, para entender como é que a IA está sendo importante na promoção da sustentabilidade. Eu vou começar contigo. Claro. Bom, além da IA ajudar na própria gestão do data center, na questão de gestão de eficiência energética, na questão da gente fazer e conseguir detectar uma falha antes do que ela ocorra, então a gente está falando de manutenção preditiva. Tipicamente o data center ele trabalha com a manutenção preventiva para prevenir uma falha ou corretiva. A gente já está adicionando uma terceira categoria de manutenção preditiva. Isso faz com que a gente prolongue o tempo de vida de equipamentos, que a gente gaste menos diesel, que a gente emita menos poluentes, que a gente consuma menos combustível. Então isso é bastante relevante. Mas além disso, a IA vai ser muito importante para qualquer tipo de empresa na questão de eficiência operacional. Então, atividades que são manuais, atividades que são repetitivas, que eventualmente a gente tem pessoas, mas que não estão agregando uma capacidade analítica ou crítica ali, essas atividades podem ser feitas por inteligência artificial. A gente vai ter uma série de possibilidades dentro dos processos da empresa da gente otimizar e olhar, por exemplo, o nosso consumo. Então, quando a gente fala em procurement, quando a gente fala em compra, por exemplo, de combustível, de peças, e de óleo e de filtro de óleo para geradores, por exemplo, a gente consegue ver um comportamento e fazer uma compra, um procurement muito mais específico e assertivo. Além disso, olhando para o mercado de enterprise, para as empresas, a IA ela vai fazer com que, primeiro, a gente modernize o parque de máquinas, os servidores. Tipicamente, a cada mudança de geração de hardware, a gente tem uma economia e uma eficiência energética entregando muito mais capacidade de processamento para as empresas. Ela vai poder ajudar também nessa gestão energética no consumo, na compra do equipamento correto. Então, a empresa não vai precisar se sobrecapacitar, colocar uma capacidade muito além do que precisa. Também no dimensionamento e distribuição de workloads e de cargas, enfim, do que a gente bota para processar nas nuvens públicas, a gente vai conseguir ter uma assertividade maior e aí a gente consome menos recurso da cloud, que por consequência consome menos energia. Então esses acho que são alguns aspectos importantes que a IA vai nos ajudar no dia a dia. Maravilha. Leandro, você, como é que tá no Safra, como é que está essa questão de IA? Exatamente o que o Rada comentou. Acho que é onde a gente tem trabalhado, né? Acho que trabalhar sobre a análise de comportamento, né? A capacidade de análise e se antecipar a uma situação é onde que eu acredito que é onde a virada da chave mesmo ali, né? Isso tanto para questões operacionais, mas também para questões que são relacionadas a recurso. Então a gente com isso, uma vez identificado um padrão diferente, existe a possibilidade de ajuste automático e com isso diminuir o desperdício, né? Então a gente tem trabalhado nisso, né? Então quando eu falei sobre o data center do Safra e olhando ali, é exatamente essa questão, sobre olhar os padrões e fazer ações de forma antecipada para que a gente reduza o desperdício. Maravilha, Vilela, e na escala? Bom, fazer um preâmbulo aqui, é importante as pessoas terem ciência que IA roda em data center. Então, o data center já tem um papel importante para IA para começo de conversa. Tá? Pensando no nível macro, enquanto país, ou seja, estender a pergunta para além de data center, IA tem um papel de sustentabilidade importante. Por quê? Porque você, para manejar um grid dinâmico, que tenha fontes intermitentes, fontes que não são intermitentes, etc., é muito complicado sem IA. Tá? Já foi o tempo que o grid eram só fontes despacháveis, constantes, etc., e era mais facinho de gerenciar. Hoje em dia você tem um grid que é muito mais complexo. Fontes intermitentes, fontes não intermitentes, consumidores constantes, consumidores intermitentes. Então, o IA começa por aí.
Além disso, tá, IA permite você fazer o que a gente chama de demand response, que as pessoas possam devolver energia para o grid. Pessoas que têm bateria em casa, pessoas que têm célula fotovoltaica, esse tipo de coisa. E isso, em tese, pode ser até estendido para data center. Todo data center do planeta tem o equivalente no consumo de energia dele em gerador. Todo data center é uma usina de energia. Inclusive, em alguns países do mundo, os data centers são encorajados a devolver essa capacidade de produção de energia. Pensa o seguinte, 99% do tempo os geradores de data centers ficam desligados. Tá? Além disso, a IA viabiliza um negócio chamado Virtual Power Plants, que é você criar usinas elétricas virtuais, combinando a bateria que as pessoas têm nas suas casas com as células fotovoltaicas das suas casas. Isso, por exemplo, já acontece na Califórnia. Pensando em termos de data center, fazendo mais uma introspecção, um dos usos de IA, que os colegas aqui já aludiram, é fazer o que a gente chama de Set Point Optimization, que é achar o ponto ótimo de funcionamento do sistema de refrigeração, por exemplo, que é o maior consumidor de energia no data center, fora os computadores. Além disso, IA você pode usar para não só fazer a manutenção preditiva, como os colegas comentaram, como melhorar também a manutenção preventiva. É um erro muito comum se assumir que a manutenção preventiva é feita corretamente. Ela, invariavelmente, não é. Você descobre isso quando o equipamento começa a quebrar, apesar da manutenção preventiva. Você com IA, você pode garantir que a manutenção preventiva está sendo feita corretamente. Além disso, o IA pode ser feito uma série de atividades rotineiras do data center, como o pessoal já comentou, como, por exemplo, gestão de mudança, que é um negócio insanamente complexo no data center. Porque lembre-se, o data center é um business que não pode parar, é igual a energia elétrica, igual a gás, igual uma série de coisas. Gestão de mudança, gestão de comissionamento, que é basicamente você testar um data center, que é uma atividade insanamente complexa, que gera 10 mil documentos. Você pode usar IA para projetar um data center, fazer o que a gente chama de otimização combinatorial, que é achar qual é o melhor data center que cabe dentro de um terreno. Você pode usar IA para prever o tempo. Enfim, existe uma pletora de coisas para fazer com IA que pode ajudar a sustentabilidade. E por último, é importante não se esquecer que IA, talvez o maior valor do IA é fazer o que a gente chama de descoberta acelerada, que é a gente poder, através de IA, poder descobrir novos materiais que vão nos ajudar a ter um planeta mais sustentável, ter uma célula fotovoltaica mais eficiente, uma pá de uma usina eólica mais eficiente, uma bateria mais eficiente. Tá? Essa é uma área, talvez, das mais nobres para a IA, basicamente a descoberta acelerada. Ou seja, haja IA e haja data center para rodar tudo isso, né, gente? Então, vai ter trabalho pra caramba aqui. Gente, queria entender aqui se tem outras formas, se vocês estão estudando ou vislumbrando outras formas de compensar pegada ambiental nessa crescente aí de demanda por dados e poder computacional. A gente já conversou disso, mas eu queria também aprofundar nesse assunto, né? Além do uso dessas tecnologias de eficiência energética. Vou começar contigo, Vilela. O que você tem estudado, o que você tem visto? Primeiro, ter como política não usar métodos evaporativos de refrigeração, ou seja, toda a água do data center ser usada em loops fechados, em circuitos fechados. Começa por aí. Porque as pessoas, quando pensam em pegada ambiental, pensam não só em dióxido de carbono, como também em água. Então é importante que o data center já tenha essa postura de ter o que a gente chama de um WE0, um Water Utilization Effectiveness 0, que significa não só ter loop fechado, não ficar usando água para evaporação. Além disso, como eu já tinha comentado antes, você ter uma política de reciclagem robusta para baterias de chumbo, para cabos de cobre e coisas afins. Além disso, você pode fazer um uso bastante eficiente de energia, reduzindo perdas elétricas. O data center, com qualquer complexo que consuma muita eletricidade, ele está propenso a perdas elétricas, nos transformadores, nos retificadores, nos inversores, etc. Então, há uma busca para você trabalhar com voltagens mais altas nos data centers e com isso você reduz menos perdas elétricas porque você vai fazer menos estágios de conversão. Está se falando muito no futuro, a NVIDIA, uma empresa está falando nisso, de você alimentar o data center com um transformador de estado sólido, em que ele recebe média tensão da rede elétrica e joga 800 volts corrente contínua no data center e se alimenta o data center. Você mata um estágio de retificação e de inversão que teria no UPS, por exemplo. E ao aumentar a voltagem dentro de um data center, você tem um outro benefício, você diminui o bitol dos cabos, se você reduz em toneladas a quantidade de cabo de cobre que tem no data center. O data center tem muito, muito, muito cobre. Então, isso aqui, e eu já tinha comentado antes, né? Você também reduzir escopo 1, que é basicamente usar biocombustível para gerador, usar gases refrigerantes com menor pegada ambiental, e escopo 3, de novo, sempre insisto, é você trabalhar com fornecedores que tenham uma pegada ambiental menor nos seus equipamentos. Né? Maravilha, Rada. Bom, além dessa questão toda colocada pelo Vilela, completamente importante, relevante, a Ascent já é carbono zero, então a gente já
já compensa toda a nossa pegada de carbono. A gente busca e só faz a compra de energia renovável Brasil e Chile, e no México a gente está nessa busca. Alguns pontos adicionais: investimentos em projetos ambientais e de recuperação da nossa fauna, da nossa flora, de projetos de cogeração de energia eólica e solar, então investindo em novas farms de geração de energia, isso é muito importante. Outras questões, a nossa frota de veículos, a gente faz um incentivo e um controle, por exemplo, para que a gente use etanol. Então a gente privilegia isso, e o etanol brasileiro, ele quase que entra, se a gente for analisar do início de vida, da produção de um veículo elétrico até o final de vida na reciclagem, comparando com o uso do nosso etanol, eles quase que são equivalentes. Então o Brasil ele tem essa questão muito forte, diferente do etanol americano, que é produzido com milho e tem uma forma diferente, consome uma energia diferente. E também a questão da gente educar e incentivar as comunidades onde a Ascente está localizada, justamente no consumo consciente de recursos naturais, na reciclagem, os resíduos. A gente tem dentro da Ascente um programa de aterro zero, então nada vai para aterro. Então tudo, 100% do que é produzido é reciclado, e a gente tem certificação dessas reciclagens para garantir que tudo de fato vem ocorrendo. Acho que esses são alguns dos pontos importantes. Maravilha. Divide com a gente também, Leandro, no Safra, como é que tem sido essas questões? A gente tem trabalhado bastante na questão da otimização inteligente do uso dos recursos, né? Aqui a gente está falando diretamente sobre algoritmos melhores, melhor construídos, vamos dizer assim, né? Então, com isso a gente evita a questão do aumento do processamento para o mesmo resultado. Então, assim, isso é uma questão importante que a gente tem trabalhado bastante lá na questão ali de melhoria dos algoritmos. A gente sabe que a IA é uma das maiores consumidoras, né, de recurso computacional, mas também a gente percebe que isso tem mudado, né, pensando em modelos menores e mais personalizados, não tendo aquela questão do modelo mais genérico e entregando um monte de informação que talvez não seja tão eficiente para aquela pergunta. Então isso também reduz a capacidade de processamento, entregando uma resposta mais adequada, inclusive. E também tem a questão da economia circular, né? Acho que a gente tem olhado isso aí também bastante, que é o ciclo de vida de equipamento, né? Então a gente tem olhado principalmente para essas duas frentes. Maravilha. Bom, a gente está chegando ao fim desse painel, mas junto com as considerações finais, eu queria ouvir de vocês hábitos que devemos, ou práticas que a gente deve mudar na gestão dos data centers e da TI para economizar energia e para pensar também num futuro mais sustentável e também mais racional, né? Vou começar contigo, Vilela. Eu penso que em data center, o maior overhead energético em data center, portanto, o maior lugar potencial para aumentar a pegada ambiental é cooling, fora a parte de computação. Por quê? Porque cooling não só gasta a energia extra que o data center precisa puxar, como por conta dessa energia extra você é obrigado a comprar mais equipamento de refrigeração, mais equipamento de geração de backup. Ou seja, você está falando também de pegada ambiental embutido nos próprios equipamentos. Tá? E aí cooling você consegue melhorar como? Utilizando cada vez mais refrigeração líquida, que, como já falei, é bem mais eficiente que refrigeração a ar, né? Você com líquido você transporta 3.000 vezes mais eficiente calor do que ar, então isso é uma primeira medida. Segundo, utilizar métodos passivos, que envolve até o tipo de tinta que você pinta data center, você pinta tubulação, etc., para você rejeitar calor melhor. A própria localização dos data centers é importante. Dependendo de onde você bota um data center, você vai tornar ele já intrinsecamente mais eficiente. Então, até isso é um critério importante. A granularidade de como se refrigera, um aspecto complicado do data center é que o cliente não começa no dia zero usando todos os racks. Não aparece no dia zero lá milhares de racks. Cada rack no data center, com rack de ar, custa 3, 4 milhões de dólares. Então, um data center foi feito para 1.000 racks, pode ter certeza que não vão pousar 1.000 racks da noite para o dia. 4 bilhões de dólares de equipamento. Eles vão ficar pingando ao longo dos anos. E você fica ineficiente no começo.
Então você tem que desenhar o seu data center de tal forma que ele tenha granularidade elétrica e de cooling para que ele possa ser eficiente mesmo com uma utilização baixa. E você atentar para perdas elétricas, que eu já tinha comentado anteriormente. Você trabalhar com a corrente contínua a voltagem mais alta, ter transformador de estado sólido para você evitar estágios adicionais de retificação, com isso você já elimina bastante perda elétrica. E esses seriam os métodos, digamos assim, constantes do data center. Na parte de TI, apesar de não ser minha área, mas acho que posso indicar algumas coisas, né? Já trabalhei com TI há muito tempo, seria a virtualização, como o colega já tinha até comentado antes. O kernel do Linux, os kernels mais recentes são muito mais eficientes energeticamente, principalmente para a classe de computação distribuída. O uso de modelos de LLM mais eficientes faz toda a diferença. Por exemplo, o DeepSeek foi uma puta a bandiloja de computação está sendo mais eficiente, um modelo mais eficiente, tanto do ponto de vista de treinamento quanto do ponto de vista de inferência, usando reinforced learning, distilação, quantização, etc. E por último, você tem técnicas também bem interessantes, tá? De hardware, como você usar Zero Voltage Switching, né, ZVS, nas fontes dos computadores, que faz com que as fontes dissipem menos calor, e uma tendência interessante, bem recente, que é fazer o que a gente chama de Co-Package Optics, que é você ter toda a estrutura de computação ótica, de switches óticos, ter a transcepção ficar perto do chip, em vez de ficar nas pontes, tá, no painel do switch, ficar mais central o chip, que é o que a NVIDIA está fazendo e outros players estão fazendo. Só isso você reduz até 5 vezes a dissipação de calor da computação ótica. Maravilha. Leandro. Acho que tem uma questão aqui sobre fortalecer a cultura da eficiência com prioridade estratégica. Então, acho que essa questão de não apenas cortar o custo por si, né? Acho que tem uma questão aqui que é como que a gente utiliza nossos recursos computacionais. Então, acho que isso sempre está dentro da primeira parte da discussão. Acho que vai fazer uma diferença. Outro ponto que eu acredito também é sobre a desativação sistêmica de recursos subutilizados. Então é comum a gente ter aquele workload lá que, poxa, tem pouca coisa, mas a gente mantém ali a execução. Isso, ele consome uma parte importante de recurso computacional e, obviamente, ele acaba gastando mais. Então, essa prática também ela é uma prática que eu acredito muito que faz diferença. Tem a monitoração e a medição contínua, né? Acho que não adianta nada a gente estar falando disso tudo aqui e deixar, né? Acho que o que não se mede não se controla, né? Acho que é uma máxima bem importante para esse tema. E por fim, aqui acho que não tem como a gente não voltar a falar aqui sobre a conscientização interna, né? Acho que tem uma questão cultural aqui importante, né? Então, continuar com toda a parte de incentivo, treinamento e tudo mais. Então, acho que são essas práticas aí que eu acredito que faça a diferença. Maravilha, Rada. Suas considerações finais. Vamos lá. Acho que, adicionalmente, 2 pontos eu queria colocar aqui. Primeiro na escolha do seu data center, ele vai ser um parceiro muito importante para você, principalmente nessa questão de sustentabilidade. Uma orientação, busque entender qual é essa empresa que você está cotando e está analisando. Visite o data center, acho que esse é um ponto importante. O data center é aberto para os clientes conhecerem, fazerem tour, conhecer como é feito o gerador, como é um gerador, como ele é feito a manutenção, como é feito o resfriamento, onde o seu computador vai ficar, qual é o local, a sala técnica que vai ter, qual é a temperatura. Então isso é muito importante. Hoje é um mito que o data center tem que ser gelado, então se mudou os padrões. Hoje o data center ele trabalha com range de temperatura mais alto, o que ajuda na eficiência energética. Visite o data center, questione. Acho que esse é um ponto importante. Veja as certificações, se ele possui as certificações e se ele torna na prática aquelas certificações de fato fazem parte do dia a dia dos processos da empresa. Acho que esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto confie no data center para que ele possa te ajudar a montar e desenhar a sua solução. A Ascent, por exemplo, ela não entra na questão de gerenciamento de sistemas, de qual hardware utilizar ou não, mas a gente pode ajudar muito
colocação desses servidores, como projetar, como colocar esses servidores, de uma forma a gente ganhar eficiência e até o próprio cliente consumir menos energia, porque esse é um fator de pricing no final. Então a energia que ele vai contratar vai impactar bastante no preço do colocation, que é o serviço do data center. Então acho que esses são dois aspectos importantes que eu queria adicionar aqui, porque a gente tem uma infraestrutura já de primeiro mundo. Os nossos data centers, quando a gente vai para o exterior e olha, eles não devem nada para ninguém, é primeira linha mundial. As empresas aqui estão muito capacitadas e conhecem bastante esse mercado, então se deixem ajudar, porque eu acho que a gente pode contribuir bastante e se tornar não um fornecedor e aí de fato um parceiro de negócios. Maravilha. Queria agradecer muito a vocês, Rada, Leandro, Vilela, por dividir conhecimento, por dar insights tão importantes para a gente. Também quero agradecer à audiência também, ao público que acompanhou aqui no auditório e também de forma virtual. Gente, boa noite. Muito obrigada. Obrigado.